Fala galera, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, onde estamos estudando o livro de Josué neste trimestre. Uma lição maravilhosa que tem trazido aqui coisas importantíssimas para a nossa vida e para o nosso ministério. Se você ainda não tem a lição, vai lá, filho de Deus, baixa o aplicativo da lição da Escola Sabatina, vai lá, você vai escolher a língua que você quer estudar a lição. Se quer inglês, em mandarim, francês, a língua que você quiser, você vai poder estudar línguas e você vai poder estudar a lição ao mesmo tempo. E você terá uma bênção do Senhor, teu pão matinal de todos os dias. Então não perca a oportunidade e não fique sem essa lição em nome do Senhor Jesus. Vai lá, faça a sua parte. Se você quiser a lição física, vai lá na CPB, Loja da Casa Publicadora Brasileira, faça a sua assinatura. Ou se você quiser em arquivo, mande uma mensagem pra gente que nós vamos enviar pra você. E você não vai ficar sem esse conteúdo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Estamos aqui já mais da metade de novembro. E se você não nos deu aquela moralzinha, vai lá, filho de Deus, no YouTube, @PaulistaLeste, clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Associação Paulista Leste. E se você quiser também, temos o Instagram, mips.apl, e você clica lá, começa a nos seguir e fique por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina Viva, tá bom? Não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais e principalmente de propagar essa mensagem com os cortes, os vídeos que saem aqui semanalmente para você mandar para os seus amigos, para os seus queridos. Você pode mandar até para a sogra, filho de Deus. Manda aí, evangeliza a mulher aí, para você, o homem aí, teu sogro, tua sogra, para poder ir para o céu também. Ah, não quer que não vai, se não quer que ir para o céu, vai ter que ir, você vai ter que aguentar no céu também. Manda aí a mensagem para eles aí e para poder começar a nos seguir aqui nas redes sociais, né, pastor? Vamos lá, estamos aqui com o povo da Paulista Oeste, temos um povo querido, pastor Josué, diretamente da Igreja Nova Redentora. Pastor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Deus seja louvado pela tua vida e manda um abraço pro papagaio, periquito, cachorro, para quem estiver lá na cidade. Obrigado, pastor Leonardo. Essa é a última lição aqui desse trimestre que nosso grupo está gravando. Eu quero agradecer pela oportunidade, tivemos juntos aqui várias lições e para mim a vida foi uma grande bênção. Quero mandar um cumprimento especial a todos os nossos amigos, né, que estão assistindo a gente, ali os professores, os alunos, e fazer o meu marketing também. Me segue ali no Instagram, @PRJosuéFranco, e a gente vai se manter conectado. Temos aqui o pastor Luiz Henrique, conhecido como Tato. Meu irmão, pastor lá de Votuporanga, interior de São Paulo, lá na terrinha quente, né, filho? Pra quem tava Brisas no Piauí, suaves. Quem tava em Piauí, que era quente, veio pra Votuporanga, continua quente o negócio, né? Ali é brisas suaves, tudo tranquilo, graças a Deus. Manda um abraço pro teu povo, meu querido. Fica aqui a nossa gratidão pelo convite, pastor, muito obrigado. É a segunda vez estar aqui contigo, participar com vocês. Que prazer ter o time da AP ótimo aqui com você, pastor Leonardo aqui. Que Deus possa abençoar seu ministério. E também mandar um abraço para o nosso distrito ali, Jardim Bom Clima, para minha família, minha querida esposa, amada esposa, Ana Andréia, minha pequena Ana Laura, mas também gostaria de mandar um abraço para os nossos professores da Escola Sabatina, de todo o nosso distrito, que Deus possa abençoar cada um de vocês pelo lindo trabalho e o ministério que vocês têm desenvolvido e ajudado muito na vida espiritual dos nossos amados irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E temos aqui o pastor Matheus Mota, mais conhecido como pastor Motinha. Esse homem tem pedigree, gente, vocês não têm ideia. O cara é filho do pastor Mota, casado com a filha do pastor Montano de Barros, que foi orador da Voz da Profecia. O vô dele de aceitação de família, Henrique Berg. Olha, nem Salomão teve isso na sua vida. Parabéns, seu amigo, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Desculpa as brincadeiras aí. É isso, pastor. Tamo junto, querido. Manda um abraço pro teu povo. Manda sim. Obrigado, pastor Leonardo. A gente brinca assim, Léo, né? Tomara que não seja eu a desgraça da família, né? Ovelha negra, né? Mas eu tenho, assim, o privilégio de poder vivenciar grandes experiências das pessoas cercadas, né? A gente falou tanto sobre as outras lições, né? O poder do exemplo e tudo. E eu louvo a Deus por ter me abençoado com minha esposa, poder conhecer meu sogro. Não pude conhecer o pastor Henrique Berg, mas já falecido, descansa no Senhor, mas ter ali a sua história como também uma motivação para nós que somos MIPs, né? Ele que vivenciou, escreveu estudos bíblicos, e enfim, também um grande exemplo. E claro,
quando eu falo do meu pai, eu falo daquele que é o meu grande herói, meu grande exemplo, não só como pastor, mas também como pai, como cidadão, como um homem exemplar, né? Então, louvado Deus seja por isso, e agradeço também o privilégio de poder estar aqui com vocês mais uma vez, tendo essa série de gravações, meus queridos amigos, companheiros de batalha, de ministério, que Deus continue nos abençoando ricamente. E nós mandamos abraços para tantas pessoas e esquecemos de uma terra que a gente não pode esquecer, que é a terra da cidade ali de Mirassol, que é a terra do pastor Samuel Bento, nosso presidente, né? Todos concordamos que é a principal cidade da Paulista Oeste, não é verdade? Certeza. Então, queridos irmãos de Mirassol, um abraço para vocês, que Deus abençoe também ricamente. Aí tem um dom, hein? É o segundo time do coração de todo mundo aqui. Ó. Olha, queridos, é um prazer. E eu tenho que mandar um abraço especial, né? Porque semana do dia 27, minha patroa fez mais um aninho de vida. Que Quero legal. agradecer a Paulinha, que me aguenta, me tolera há tantos anos. Fez aí, acabou de fazer 20 anos quase. A patroa, Paula, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado por todo esse tempo comigo aí, 13 anos de convivência, me aturando. Essa mulher vai ser transladada logo, logo. Vai ser igual a nós, vai começar a andar na rua e vai pro céu direto. Muita força pra ela, É, viu? tem que dar Bom, força. vou pegar o gancho também, porque no dia 23 a minha esposa também completou mais um aninho. A Deus patroa possa continuar abençoando ela e vai direto pro céu também. vai. Nossa, daí vai também. Ei, meu amor, ó. Ah, a Paulinha também vai. Né? Vamos a ver a lição. Lição 10. O verdadeiro Josué. Esse aqui é o falso ou é o verdadeiro? Do Paraguai. Made in China. Não tem galantia. Não tem. Esse não tem galantia. Mas vamos lá. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Pastor Mota, pode orar pra gente? Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez para estudar a tua lição. E é um privilégio podermos ter esse clima de amizade, de companheirismo. Somos felizes por realmente nos conhecermos, por podermos partilhar de fato a missão, a pregação do Evangelho, reconhecer que o Senhor nos derramou tantas bênçãos e que tudo isso sempre possa ser externado a cada pessoa, a cada ouvinte que realmente assistir aqui então esse podcast. E que agora que é onde estudaremos um pouquinho mais sobre a relação da vida de Josué com Jesus, possamos ainda entender um pouco mais o significado disso para a aplicação prática de nossa vida. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Verso para memorizar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 diz: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que porque o fim dos tempos tem chegado. O livro de Josué ele é o personagem principal, né? Claro, desse livro. Ele é uma demonstração do papel, até ele é apresentado em alguns momentos com o papel de Cristo, sendo intercessor, um libertador, no mesmo contexto do seu líder anterior, que foi Moisés. E como que esse verdadeiro Josué, nós podemos trazer ele para nós aí nos dias de hoje, para os nossos professores, pastor Josué. De um Josué para o outro ali, da Bíblia para o meu chegado. Pro chegado. Esse verso para memorizar diz assim: estas coisas aconteceram. Que coisas? Aí se você lê antes do verso 11, a partir do 1 já começa a contar experiências que o povo de Israel enfrentou, né? As lutas, a travessia do Mar Vermelho. E agora o apóstolo Paulo diz assim: estas coisas que o povo de Israel enfrentou também vai acontecer com vocês no fim dos tempos. Então, e nesse contexto todo se encontra a história de Josué. Então, o que aconteceu lá no passado vai acontecer novamente. Então, tanto com a vida de Josué como com a vida do povo de Israel, é um exemplo para nós. E nós vamos ver especificamente aqui da vida do Josué, que a sua história, que o seu verdadeiro Josué era para representar algo maior, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vamos ver aqui, fazer ligações, fazer comparações, e nós vamos tirar lições de situações que Josué viveu, que nós podemos aplicar a Cristo e também podemos fortalecer a nossa fé através dessas histórias do passado para a nossa vida hoje. Perfeito. A gente vê assim na Bíblia uma construção pedagógica, né? Então, quando Deus ele vai apresentar para nós um tema, uma situação, é muito raro encontrar assim algo que seja colocado do nada, né? Então existe uma preparação anterior. E ele vai pegando assim, essas peças do quebra-cabeça que estão espalhadas e conectando elas.
Então é lindo de ver a vida de Josué como realmente a boa parte dos aspectos tem uma correlação com a vida de Jesus. E quando a gente lê a história de Josué e lê a história de Jesus, tudo realmente se encaixa. E fica mais fácil para a gente compreender e realmente entender aquilo que é as vontades e verdade de Deus para a nossa vida. Não só a questão da vida, né? Mas até a questão do nome, né? Quando você analisa o nome no grego e no hebraico, é o mesmo significado, é o mesmo nome, né? Então nós vemos assim, a história de Josué é uma inspiração para nós, mas que tipificava aquilo que viria a acontecer, né? Tempos depois. Assim como foi também com Moisés, né? O tipo de Cristo, o tipo de intercessor, Josué que tipificava. Então aqui nós vamos agora desenvolver, trabalhar um pouquinho essa ideia tão importante e essencial para a nossa caminhada cristã. Domingo nós entramos na parte de tipologia bíblica, né? São questões mais técnicas para poder se avaliar contextos, formas específicas de interpretação bíblica. O que o livro de Josué traz um pouco sobre isso? O que vocês acham que a lição pode abordar de uma forma interessante? Essa parte de domingo, de segunda, é um pouquinho mais complexa, né? Mais profunda, mais teológica. E a nossa missão como professores é simplificar para os irmãos naquele dia, né? E mostrar para eles que o conceito de tipologia, que a lição resume aqui para nós, é você pegar uma experiência, uma situação que houve no passado e fazer uma comparação com o hoje, né? Ou até mesmo com o futuro. E aí ela traz aqui exemplos de Davi, como a história de Davi pôde se cumprir no presente. Então, com o novo Davi, e aí ele usa a expressão tipo e antitipo, que nós vamos conversar amanhã. Mas o que a gente consegue ver aqui, a lição que eu consegui tirar, é que essa comparação, ela não é feita aleatória. Nós cremos que o Espírito Santo é aquele que inspirou e coordenou a Bíblia, né? Então, foi tudo feito, como o pastor Mateus Mota falou assim, como se fosse um quebra-cabeça. Então é calculado. Então as ações aqui, as ações ali na frente. Então é bonito ver como Deus coordena até os mínimos detalhes das Sagradas Escrituras. E o mais especial, assim, porque Jesus, ele é a cereja do bolo das Escrituras, né? Então é legal que tudo aponta para Jesus. Tudo, de alguma forma, todos os rios das Escrituras vai cair naquele mar, que é o Senhor Jesus. Então é bonito nós entendermos que Jesus é o centro sempre. Então, as tipologias que nós encontramos é para nós conhecermos Jesus de uma forma ainda mais profunda, de uma forma ainda melhor. E com a história de Josué, é exatamente isso que acontece também. Pode ser você primeiro. De Gênesis e Apocalipse nós vemos que tudo aponta para uma pessoa, como o pastor José mencionou, né? O personagem central é quem? É Cristo. E no grande quebra-cabeça, não só da história da humanidade, mas principalmente do plano redentivo, do plano da salvação, tudo tipificava e apontava para quem? Para Jesus Cristo. Então essa é a certeza que nós temos. Quando você olha para o ministério de Cristo e quando você quando você olha para o Antigo Testamento, tudo se cumpriu na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então nós louvamos a Deus por isso, porque Deus, ele, como mencionei numa outra lição, ele age na história, mas também ele nos deixa evidências de que a própria palavra evidencia e mostra que Jesus Cristo era o Messias prometido, né? É interessante essa lição, porque quando a gente fala sobre essas comparações, é muito comum a gente falar sobre o santuário, né? A sombra, a realidade, os rituais e tudo, e sempre apontando para Cristo. E nós precisamos sim ter um olhar mais atento para conseguir fazer essa identificação. Então o estudo da lição dessa semana, de maneira muito especial, é como se fosse um convite para nós sairmos do leitinho para um alimento um pouco mais sólido, né? Então pode ser que você, professor, você, aluno, tenha uma certa dificuldade na hora de transmitir e na hora de absorver esse conhecimento. E aqui então quero dar assim, duas ilustrações rápidas. Uma que você não pode cometer e outra que você tem que ficar um pouco mais atento, que é o mais importante. Então qual que não pode cometer? Quando a gente fala sobre essas comparações, sombra, realidade, tipo e antitipo, o que acaba acontecendo? Conta uma historinha de criança que um dia uma professora estava lá no culto, né, na hora do momento infantil,
E ela foi falando assim, crianças, prestem atenção. O que é que tem um corpinho branco? Tem ali um rabinho que parece um algodão. Gosta de pular. Tem orelha grande. Tem dois dentões. Adora comer cenoura. Aí uma criancinha vira para outra e fala assim, ó, presta atenção. Tem tudo para ser um coelho, mas no final vai ser Jesus. Quer ver? Então, por que a gente às vezes conta essa história? Que nessas comparações, a gente tem que tomar cuidado, achando que todas as peças do quebra-cabeça vão se encaixar. Aí a gente olha para a vida de Davi. Não, por que Davi cometeu aquele pecado? O que isso tem a ver com Jesus? Às vezes não tem nada o quê? Não tem nada a ver. Então a gente tem que ter esse olhar mais atento, porque sim, dentro da preparação para o foco final, que é Jesus, nós temos que ter esse olhar atento para ver o que se encaixa e aquilo que não se encaixa. E isso não é meramente uma opinião particular. Ah, não, eu acho que isso encaixa, eu acho que isso aqui não encaixa, e eu vou fazer essa análise aqui, essa análise assado. A gente tem que ter muito cuidado para não forçar o texto ou procurar uma resposta que o texto nos traz o quê? A mais. E aí vem o detalhe final, que a lição de domingo está super conectada com a lição de segunda, que diz assim: o que você faz quando acha difícil entender certas passagens? Aí eu me lembro de uma frase de Mark Twain, se eu não me engano é dele essa frase, que diz assim: eu não estou preocupado com os textos bíblicos que eu não entendo, mas eu estou preocupado com aqueles que eu entendo. Então, dentro dessa parte aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, se por acaso essa lição não ficar tão clara para você em alguns assuntos, não fique tão preocupado. Tire quais são as lições preciosas que você entende e coloque elas em prática na sua vida. Eu não consigo muito ver essa comparação com Josué, com Davi, eu não entendi. Mas você entende os pontos positivos que Davi operou? Você consegue ver durante todo o trimestre aquilo que Josué fez? Você consegue ver em toda a Bíblia aquilo que Jesus executa e aquilo que é o chamado que ele nos fez para de fato executarmos? Então, se você entende, vá lá e pratique. Legal, né, pastor Matheus? Porque a comparação humana com Jesus, ela não é perfeita, né? Porque o ser humano é imperfeito e Jesus viveu na sua perfeição. Justamente. Então não tem como comparar todas as ações da vida, né? Mas tem como comparar alguns momentos, alguns acontecimentos que as pessoas estavam ali segurando a mão dele. Ele é incomparável. Né? São fases, né, que nós precisamos olhar aqui na história. Dentro do seu percurso, você vai ter cristológico, eclesiológico, escatológico, que vão culminar diretamente para Cristo. Mas nem tudo dá para você querer forçar por conta da sua própria hermenêutica que existe, das suas regras de interpretação à Bíblia. Tem pessoas que querem forçar um texto fora do contexto para aplicar um pretexto na vida, né? É isso aí. E, na verdade, quando você vê para tipologia, antítipo, não tem como você forçar o texto, porque ela tem uma regra para isso. Então, não dá para eu falar, igual você disse na historinha, tem tudo pode parecer, mas vai ser outra coisa. Não dá. Às vezes nós queremos forçar algumas coisas que não tá dentro do contexto. E olha, eu já ouvi de algumas coisas que já deu vontade até de chorar na igreja. Vou contar uma aqui rapidinho. Um dia eu estava em um distrito. Por aí. Da Paulista Leste, e me né? chamar, pode ser também. Houve um erro na escala e eu sentei para assistir o pregador. Eu era o pastor. E de repente o cara foi pregar num culto de quarta-feira sobre os 10 mandamentos. Um culto de quarta-feira, né? Fiquei pensando, foi tal, vamos ouvir. Aí o cara cata-me, cara, e começa a ler. Não terá outros deuses diante de mim. Ele começa a dar explicação, fala, tá tudo certinho. Aí já começou a segunda. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança que há no céu, na terra, embaixo das águas. Tá vendo? Aí que ele falou, tá vendo? Eu acordei. Deus sabia. Imagem tirada das águas. O que foi tirado das águas aqui no Brasil? A imagem de Nossa Senhora. O profeta já antevia a imagem de Nossa Senhora que estava sendo tirada. Aí, aquele dia me deu séria dor de barriga. Eu parar para pensar num negócio desse. É você querer forçar de uma forma grotesca para defender uma tese, uma fé que não precisa disso. Mas a gente tem que tirar o chapéu pela criatividade. Não, né? A teologia do achismo aí funcionou perfeitamente. Não é dentro do contexto de tipo e antítipo, né? Agora, Josué, ele é o tipo, né? Ele
ele é o personagem principal, ele é o sucessor que trabalha à altura de Moisés, e ele representa também a personificação de Cristo lá no futuro, sobre um libertador, um homem que cuidava do povo, Um líder, né? um verdadeiro líder. Como que a gente pode colocar essa questão de Josué, o tipo? E é legal porque no começo da lição nós estudamos que Josué era como se fosse um novo Moisés. E aí teve algumas comparações, inclusive, né? Que Moisés liderou na travessia do Mar Vermelho, Josué na travessia do Rio Jordão. Mas agora, o maná também, né? Começou no tempo de Moisés, terminou no tempo de Josué. Mas agora a gente vai para algo mais profundo, assim, né? Que é Josué representando um tipo de Cristo. Então é muito interessante, porque a profecia, no seu pleno sentido, ela só pode ser cumprida em Jesus, somente no Messias. Mas nós vemos também na trajetória de Josué alguns aspectos que vão acontecer, iriam acontecer também com Jesus Cristo. Então, como a vida de Josué foi um cumprimento parcial da vida de Moisés, agora nós vemos que aquilo que Josué vive é um cumprimento que Cristo vai cumprir na sua totalidade. Então, Josué conduzindo o povo para a terra prometida, Josué entrando com o povo na terra prometida. Moisés chegou até um período, Josué entrou, e é de fato o que Cristo está fazendo hoje, né? Cristo está conduzindo a nossa vida para nós entrarmos na Canaã celestial, e ele vai terminar na sua totalidade, nos dando a vida eterna. Então Josué é uma representação dessa jornada com o povo, onde Cristo nos guia através do Espírito Santo hoje. Então é lindo de ver a maneira que Cristo nos guia, como usou Josué para guiar o povo. O Espírito Santo hoje conduz o seu povo para nós entrarmos na Terra Prometida e vivermos por toda a eternidade, né? Então Josué é um tipo assim que nós devemos tomar a atenção e seguir ali aquilo que ele representa, e Jesus Cristo que vai terminar a história desse planeta com todos nós na Canaã Celestial. Amém. É interessante porque quando a gente vê assim a lição, vai trabalhando Israel, o êxodo, o santuário, as fases ligadas a Cristo, a igreja, aos acontecimentos do tempo do fim, e trabalha com, vamos colocar assim, uma nação, momentos da história, a sua forma pedagógica de ensinar as coisas, rituais, métodos, e aí chega até uma pessoa como Josué, e a sua liderança, a sua vida, e a gente pode tirar lições na vida de Josué para realmente aplicar naquilo que é Cristo, naquilo que é a igreja, naquilo que é o tempo do fim. E um dos aspectos que eu anotei aqui foi justamente olhar para Josué como um co-participante da profecia, porque aquilo que Deus prometeu para Abraão, que o seu povo teria uma terra e tudo mais, estava sendo cumprido na vida de Josué. Da mesma maneira ali que as profecias messiânicas apontavam para o Messias e eram explicadas no ritual do santuário, quando Jesus Cristo veio, foi uma confirmação. Imagina ali todos os sacerdotes e tudo, quem trabalhava no templo, os levitas, vendo o cumprimento realmente da profecia. Para nós hoje, nós temos uma certeza que Cristo realmente vai voltar. E como nós podemos ser co-participantes dessa profecia? Quando nós anunciamos a volta de Jesus. Quando nós realmente pregamos o Evangelho, nós estamos cumprindo com as profecias. Quando nós fazemos parte de um povo, de uma igreja que surge dentro de um contexto profético, nós estamos fazendo parte das profecias, somos co-participantes das profecias. E dentro dessa sombra realidade, dentro desse tipo dessa imagem que de fato Jesus Cristo é, como eu reflito isso na minha vida? Eu penso assim, bom, se a maior profecia em Cristo foi justamente ele vir e morrer para que o máximo de pessoas possam ser salvas, se eu quero que Cristo seja cumprido em mim, eu preciso realmente trabalhar para que mais e mais pessoas venham a conhecê-lo e venham a tomar uma decisão também pela salvação. E quando eu faço isso, eu faço porque lá no passado já foi dito que homens e mulheres teriam esse perfil. Não é lindo de ver, por exemplo, você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus já sabia que você estaria sendo usado por Ele
para que outras pessoas mais também possam conhecer as suas verdades e suas vontades? Isso assim é tremendo, não é verdade? E eu acredito que mesmo lá no céu nós vamos conseguir ver todo esse quebra-cabeça montado na sua plenitude, né? E falar, poxa vida, olha como que Deus foi bom em poder me usar para ser co-participante dessas bênçãos. A narrativa bíblica é algo que nos encanta. E principalmente quando ela vem nessa linha tipificando que Jesus era o Messias. E quando você pega os evangelhos, os 3 primeiros sinóticos, o quarto, o evangelho de João, é um evangelho singular, diferente, mas que onde João se preocupa em apresentar a divindade de quem? De Cristo. Sim. Tanto que João ele não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinais. E quando nós analisamos, por exemplo, o livro de Êxodo, quando Deus liberta o povo do Egito, né, para trazer para a terra prometida, a palavra que aparece ali, a palavra qual é? Sinais. Quando você vê o maná caindo para poder cuidar do povo, abastecer o povo, alimentar o povo, Jesus se intitula no Evangelho de João de que maneira? Eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a água. Então tudo, o quebra-cabeça, ele vai se encaixando, ele vai se cumprindo. Então tudo isso apontava quando João Batista olha e vê Jesus, ele diz que eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então essas são umas das, né, evidências que nós temos aí, tantas outras, que aquilo que aconteceu no Pentateuco, também junto com o livro de Josué, isso nos garante a certeza que Jesus era o Messias prometido. E podemos crer e confiar nessa narrativa, né? E onde nós entramos no contexto de quarta-feira, né? O verdadeiro Josué, o antítipo. Isso daí, a língua... Ao vivo é assim. Trava-língua, né? Ao vivo é assim. Ela deve ser vista sobre algumas perspectivas tipológicas, né? A história de Josué. Josué, ele teve momentos históricos, ele conseguiu segmentos da história de Israel, mas também começa a se fazer comparações da vida de Josué, né? 40 anos no deserto, depois de Jesus 40 dias no deserto para dar início ao seu ministério. Ele abriu o Rio Jordão, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E isso começa a fazer essas comparações. O que a gente pode trazer de alusão para os nossos professores, nossos alunos, sobre esse verdadeiro contexto aí de Josué, o antítipo? Eu achei interessante aqui, pastor Leonardo, a ideia para nós passarmos para os professores, que é a importância de nós estudarmos a Escritura na sua totalidade. Porque ao estudar ali o livro de Josué, a gente consegue ver detalhes assim que não são percebidos assim a grosso modo lendo as Escrituras. Mas, por exemplo, essas comparações, principalmente do batismo, essa comparação dos 40 dias, da questão da guerra, de Josué levando o povo para Canaã, e Jesus também fazendo com que a gente entre lá um dia pela sua graça. Então, assim, a importância de que toda a Escritura deve ser estudada de maneira detalhada, não só lida, mas estudada, para que a gente possa ver quais são os tipos que vai se tornar ali numa atitude, numa ação que Jesus fez ou que ele ainda fará. Então eu tirei isso e queria compartilhar aí com os nossos amigos professores esta ideia de que todas essas comparações, principalmente aqui do livro de Josué, qual nós estamos estudando, nos ajuda também a descansar na certeza que Deus já tem um amanhã escrito para nós. Já tá escrito para nós. Nós temos escolhas a fazer, né? Mas existe um caminho, uma rota que a gente pode seguir. E isso nos ajuda a descansar. Então, o estudo das Escrituras, o tipo e o antitipo, nos ajuda a ter a certeza que há um Deus guiando os nossos passos. Então, isso traz para nós a certeza de que estamos em um bom caminho, se seguimos o que diz as Escrituras. Eu gostaria de fazer uma comparação também, se vocês me permitem. Por exemplo, algumas lições para trás aqui, que nós estudamos aqui, o momento que o povo de Israel entrou na cidade. Cristo quis deixar bem claro que a vitória veio de quem? Dele, não do povo. Pelos méritos de quem? De Cristo. Nós somos salvos unicamente pelos méritos de quem? De Cristo. É a comparação. Nós vamos entrar no céu não é pelos nossos esforços, não é pela meritocracia, unicamente pelo poder, pela graça e pelo milagre da salvação, que é em Cristo Jesus. Então tudo isso daí nos traz evidência. Até haverá meritocracia, mas a de Cristo. Sim, Sim.
Quando eu menciono a meritocracia, estou me referindo à Sim, do nossa, ser humano. do ser humano, não a de Cristo. Nós somos salvos unicamente pela graça e louvamos a Deus porque o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai. Tudo aquilo que apontava se cumpriu. Então, até mesmo como Jesus diz, né? Está pago, né? Está consumado. Então, até a maneira, como nós lemos lá em Salmo 22, que descreve a maneira como Jesus morreria, né? Sim. As palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então você vê de uma forma muito clara a maneira como Deus conduz, a maneira como Deus se revela ao seu povo, a maneira como Deus orienta o seu povo. E assim como Josué mesmo mencionou, né? Já tem a rota, já tem o caminho traçado. Basta nós o quê? Seguirmos o caminho que ele determinou para cada um de nós. E é interessante isso, pastor Luiz, pastor Josué, como vocês colocaram, porque essas falas, elas respondem muito bem aquilo que a lição de quarta-feira traz como pergunta. Então vou começar pela segunda, que diz: como podemos ter certeza que Jesus derrotou Satanás em nosso favor? Então quando a gente vê aquela sombra se encontrando com a realidade, o que o Antigo Testamento falava, agora com o Novo Testamento dos Evangelhos contando sobre Jesus, a gente vê tudo se encaixando e mostrando que o processo ele foi perfeito. Então Deus, tudo aquilo que ele prometeu, no final ele cumpriu. O processo e o sacrifício foram perfeitos. Foram perfeitos. Então assim, nós podemos ter hoje a certeza que nossos pecados são perdoados e tudo mais, porque aquilo que ele disse foi de fato cumprido com perfeição. E aí diz, o que isso significa então ser capaz de descansar naquilo que Cristo fez por nós, né? É interessante isso porque quando nós falamos sobre Cristo, nós normalmente, né, como pastores, nós sempre pontuamos as partes positivas, na verdade. Positivas em que sentido? Nós temos que amar o próximo como Cristo amou, amar a Deus, amar a igreja como Deus ama a igreja e tudo mais, né? E a gente fala assim, temos que trabalhar com misericórdia e tudo. Sempre assim são emoções ou situações positivas. Mas olha só, Cristo, ele também não teve momentos onde ele sentiu tristeza? Teve. Momentos onde ele sentiu decepção por aqueles que estavam ao seu redor? Teve. Teve momentos que Cristo se sentiu desamparado. E aí, trazendo para os nossos dias atuais, isso é interessante porque muitas vezes como cristãos, nós nos julgamos por ter esses sentimentos, não é verdade? Você acorda num dia triste e você fala assim, puxa, eu não devia estar triste porque eu tenho tudo, conheço a verdade, conheço Deus, mas eu estou me sentindo triste. Às vezes numa situação você fica até irado, né? E a Bíblia fala, irai-vos, mas não o quê? Pequeis. Não pequeis. Mas você até se cobra por ter sentido aquela emoção negativa, né? Então quando a gente olha para a vida de Jesus, a vida dos profetas, de Josué, eu sempre penso assim, que profeta que não sofreu aqui na terra? O próprio Jesus sofreu aqui na terra. Nós iremos sofrer o quê? Também. Mas em algum momento que Jesus sentiu essas emoções negativas, ele deixou de ser Deus? Quando eu me sentir para baixo, mal, triste, eu vou deixar de ser um filho de Deus? Eu vou deixar de ser amado por Ele? E ao mesmo tempo, como pastores e tudo, como líderes da igreja, mesmo se algum dia eu me sinta desmotivado com a pregação, do trabalho e tudo mais, isso não tira de mim a responsabilidade que Ele confiou. Então é como se Ele faz assim, olha, todos esses profetas assim, todas essas pessoas tiveram esses momentos o quê? Difíceis. As crises existenciais. Suas crises existenciais, tudo, sofrendo com pecados particulares, mas ao se permitir viver o processo, no final eles tiveram um fim glorioso. E é esse mesmo fim glorioso que eu quero dedicar também a vocês. Então por que eu posso descansar no Senhor? Porque mesmo nos momentos difíceis que eu estiver vivendo, eu posso saber que se eu permanecer firme, eu entender esse panorama maior, olhar não só para a pecinha, mas para o quadro geral, eu sei que lá para frente eu vou conseguir olhar para trás e ver tudo se encaixando. E vou poder então sentir uma paz que eu não sentia o quê? Que eu não sentia antes. Então todo esse processo nos dá ainda mais fidelidade e autoridade para amadurecer nossa fé, para enfrentar os desafios da vida cristã. E Josué e nós, nos dias de hoje? O que nós podemos terminar a lição dessa semana trazendo de alusão para os nossos professores e alunos? E aí, Josué? E nós? Vou falar aqui humildemente. Josué e nós aqui, né? E aí? Pessoal, é legal que a vida de Josué foi tão guiada por Deus que a gente pôde tirar de Josué e aplicá-lo a Cristo, né? Então a caminhada com Deus permitiu
que todos esses aspectos que ele fez, que ele seguiu, fossem retirados esses cumprimentos proféticos. Então, assim, hoje, e a maioria deles prefigurava o Messias que viria. Hoje o Messias já veio, então, mas nós ainda temos a oportunidade de refletir o caráter de Deus nas nossas escolhas, nas nossas decisões. A gente estudou aqui também da importância de que isso se torne exemplo para a nossa família, para as novas gerações, mas é possível que as nossas atitudes ainda reflitam o caráter de Deus, pois, pela contemplação, somos transformados. Isso não é algo que vai beneficiar só os outros, vai nos beneficiar. Então, Josué hoje traz para nós isso. Hoje não precisa mais que a nossa vida seja um antitipo de Cristo, mas precisa que o meu filho, quando veja as minhas atitudes, ele veja que eu reflito o caráter de Jesus. Então é um antitipo para ele, né, de Jesus. Sim. Então Josué traz para nós esta certeza, assim como vários personagens da Bíblia, né, que ainda hoje há uma necessidade de buscar a Jesus de todo o coração, através das Escrituras, através da oração, enfim, através dos mecanismos que ele nos provê. Então que Deus nos ajude pela sua graça e misericórdia a sermos instrumentos em suas mãos, pela sua graça e poder. Né? Eu diria o seguinte, da mesma maneira que a gente pode olhar para a vida de Josué e ver ali Jesus, quando alguém que nos encontrar, bate papo, tudo, a gente ouve isso, né? Ah, pastor, se aparecesse um anjo aqui, eu me ia converter. Se eu pudesse ver Jesus, eu tomaria uma decisão. Preciso sentir e tudo mais. Aí eu diria para essa pessoa, eu sempre digo para essas pessoas assim, você quer ver realmente o poder de Deus? Você realmente quer ver Jesus? Então deixa eu testemunhar através da minha vida, deixa eu refletir quem Jesus Cristo é. Então nós precisamos entender essa responsabilidade sim que nós temos para assumirmos a função de sermos uma bênção àqueles que estão ao nosso redor. Então quando a gente olha, mais uma vez, quando a gente olha para a vida de Josué, o refletir a beleza do caráter de Cristo, nada mais é do que a promessa que Deus deu aos outros, né, que viria através de nós. De mais uma vez sermos co-participantes das suas profecias. Então, só continuidade um pouquinho na sua fala, pastor. Eu, quando prego, faço apelos, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a maior evidência do poder de Deus não é dizer ao paralítico levantando. É eu permitir a ação do Espírito de Deus na minha vida. Sim. O poder da transformação. Porque ele age, ele toca, ele bate a porta do nosso coração, só que a decisão final sempre vai ser de quem? Nossa. Tanto que em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este século. Quer dizer, no grego quer dizer a palavra não vos amodeis. Quer dizer, o padrão que o mundo oferece é um, mas o que eu tenho para oferecer para vocês é muito mais do que o mundo pode oferecer. O que eu tenho para oferecer para vocês é o quê? É a vida eterna. E Josué compreendeu isso. Josué, ele amou muito mais a missão, o propósito que Deus tinha para a vida dele do que a própria vida. Ele se desgastou na obra, ele se desgastou na causa dele. E assim deve ser com cada um de nós. Devemos dedicar tempo à família, sim. Devemos dedicar tempo à igreja, sim. Devemos principalmente dedicar tempo ao Senhor. Porque a vida por exemplo, de Enoque, andou com Deus. A vida de Enoque se resume em dois aspectos. Monte e multidão. No monte, buscando a presença de Deus, poder para influenciar uma geração, para testemunhar, que possamos colocar isso em prática em nossa vida. Esses dias para trás, na última lição no último trimestre que nós tivemos, a lição das crianças do Jardim da Infância falava sobre a história do povo de Israel, né? E ali eu peguei um momento, à noite minha esposa lendo a lição para minha menina, com o povo no meio do deserto, aí eu falei, eu vou ilustrar essa história, porque tá só ela falando, prestando atenção, eu falei, filha, presta atenção, papai vai contar a história agora de uma outra maneira. A nuvem virou o travesseiro, e a coluna de fogo virou a lanterna do celular. De lá para cá, todos os dias à noite, eu preciso contar a história, a mesma história, fazer o mesmo tipo de ilustração para quem? Para minha filha. Porque naquele momento ela conseguiu entender e assimilar. E para uma criança, essa dedicação do pai, essa dedicação que nós temos para as nossas famílias, ela é essencial para que as pessoas possam enxergar em nós o caráter de Cristo. Amém. E olha que posso fazer um último comentário rápido? Então, olha só, imagina que interessante um dia nós no céu, né? Encontrando ali com Josué
e conversando com ele e falando assim, olha, em certo momento nós estávamos estudando a lição e tudo, Sim. nós estávamos usando a sua vida para comparar com a vida de Jesus, o Messias. Então Jesus aí fala assim, nossa, mas que doideira foi essa e tudo mais, né? E a gente vê nisso aplicando em cada situação, e ele contando e fazendo um paralelo, assim, puxa vida, eu nem imaginava que Deus usaria a minha vida para coisas ainda o quê? Maiores. Talvez era para conquistar a terra, cuidar do povo, e anos depois usou para coisas maiores ainda. Só que esse mesmo privilégio que Josué recebeu, como nós estamos conversando aqui agora, nós também, como líderes da igreja, como cristãos, também temos. Sabemos que um dia vamos para o céu, e só vai para o céu quem levar outras pessoas para o céu também, né? Na coroa há estrelas que simbolizam aqueles que foram salvos por através da nossa o quê? Da nossa influência. Então, da mesma maneira que a gente fala assim, ó, nós conseguimos olhar para a vida de Josué e ver ali a Cristo, outras pessoas mais também têm que falar a mesma coisa para nós no céu. Ao poder olhar para a sua vida, eu consegui também ver o caráter de Cristo. Que essa experiência possa realmente ser vivenciada por todos nós. Professor, se você quer ter experiências profundas, não seja um professor superficial. Pessoas superficiais não vão conseguir navegar em águas profundas. E para ter experiências profundas, você tem que estar profundamente alicerçado na palavra de Deus. Faça a diferença na vida dos teus alunos, que eu tenho certeza que você vai ter grandes experiências. Vamos terminar aqui com uma oração? Pastor Luiz Henrique, pode orar para a gente? Vamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelos momentos que passamos aqui estudando a Tua Palavra, os nossos amigos que estão nos acompanhando em casa, que estão nos ouvindo também, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a vida deles e que eles possam ser uma referência de Cristo na vida de outras pessoas. Que cada professor possa entender a importância e a missão que o Senhor confiou a eles de pastorear cada unidade de ação, Senhor. Amém. Dê a eles sabedoria, a unção do Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, sim. Muito bem, queridos, chegamos ao fim, mais uma vez. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que vocês possam ter uma ótima semana. Pastores, obrigado. Nos vemos numa outra oportunidade, quem sabe o ano que vem, porque já estamos chegando no finalzinho do ano. Agora é só ano que vem, se Deus quiser. E a você que está aí, fale pra gente de onde você está nos assistindo. Pessoal da PO, eu quero ver vocês aí entupir esse chat, tá bom? Nós queremos mandar um abraço especial para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser.